Elucidações de Clarencio, capítulo 14. Pulsava-me precípite o coração, fazendo-me lembrar o aprendiz bisonho diante de examinadores rigorosos. Vendo aquela mulher em lágrimas e ponderando a energia serena do ministro do auxílio, tremia dentro de mim mesmo, arrependido de haver provocado aquela audiência. Não seria melhor calar, aprendendo a esperar deliberações superiores? Não seria presunção descabida pedir atribuições de médico naquela casa onde permanecia como enfermo? Olha que reconhecimento dele aí, justamente. A sinceridade de Clarencio para com a irmã que me antecedera despertara-me raciocínios novos. Quis desistir, renunciar ao desejo da véspera e voltar ao aposento, mas era impossível. O ministro do auxílio, como se adivinhasse meus propósitos mais íntimos, exclamou em tom firme, pronto a ouvi-lo. Ia solicitar instintivamente qualquer serviço médico em nosso lar, embora a indecisão que me dominava, entretanto, a consciência me advertia. Por que referir-se a serviço especializado? Olha, consciência, hein? Não seria repetir os erros humanos dentro dos quais a vaidade não tolera outro gênero de atividade, senão o correspondente aos preconceitos dos títulos nobiliárquicos ou acadêmicos? Esta ideia equilibrava-me a tempo. Bastante confundido falei. Então ele não sabia se ele falava que ele queria trabalhar como médico, se ele queria qualquer coisa. Ele estava confundido. Né? Ele levou uma senhora de uma rasteira ali, na hora que ele ouviu aquela conversa. Ele viu que o sarrafo era alto. Ele devia estar até tremendo nessa hora. Não é chegar assim e falar, não, tudo bem, você está aqui, você veio pedir trabalho, vamos trabalhar. Não, tem uma ficha. Tomei a liberdade de vir até aqui rogar seus bons ofícios para que me reintegre no trabalho. Ando saudoso dos meus mistérios. Já falou que não ia falar. Já falou da medicina. Agora que a generosidade do nosso lar me reconduziu à bênção da harmonia orgânica. Qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inação. Clarencio fitou-me longamente, como a identificar-me as intenções mais íntimas. Como a identificar-me? Identificou. Porque o Clarencio provavelmente leu o pensamento dele. Provavelmente. Já sei. Verbalmente pede qualquer gênero de tarefa. Mas, no fundo, sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, da paisagem de serviço com que o Senhor honrou sua personalidade na terra. Até aí, as palavras dele eram jatos de conforto e esperança, que eu recebia no coração com gestos confirmativos. Depois de uma pausa mais longa, porém, o ministro prosseguiu. Convém notar, todavia, que às vezes o Pai nos honra com a sua confiança e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Antes de continuar, se você for pensar, para o André Luiz, a existência dele na Terra, enquanto pai de família e médico, não tinha nada errado. Estava tudo certo para o André Luiz. Depois que nós já estamos no capítulo 14, então esses 13 capítulos que antecederam, a gente está aprendendo que ele está aprendendo dos erros, e ele está caindo em si. Mas, se pudesse fazer uma regressão, ele falaria, não, minha vida foi tranquila. Eu fui médico, atendi as pessoas, tinha uma família, cuidei dos meus filhos, dei bom ensino e tal, estou perfeito. Você vê como a gente não se conhece? Porque não é só isso que é colocado na balança da tua resposta. Achamos que somos melhores que o outro. Viu, Oscar? Não é só o que a gente está... Você falou, nós estamos estudando, estamos pretendendo. Não é só isso. Ele também trabalhou, ele curou pessoas, salvou vidas. Não é?
Você foi médico na terra, cercado de todas as facilidades no capítulo dos estudos. Ó. E nós? Será que a gente não chegou aqui também? Não chegamos aqui, sim? Cada um tem a sua vida. Nunca soube o preço de um livro, porque seus pais generosos lhe custeavam todas as despesas. Então você está vendo aqui que esse puxão de orelha você pode atribuir a quem? Aos pais dele. O puxão de orelha é para os pais. Não é? Olha aqui, ó. Né? Logo depois de graduado, começou a receber proventos compensadores. Não teve sequer as dificuldades do médico pobre, compelido a mobilizar relações afetivas para fazer clínica. Prosperou tão rapidamente que transformou facilidades conquistadas em carreira para a morte prematura do corpo. Enquanto moço e sadio, cometeu numerosos abusos dentro do quadro de trabalho a que Jesus o conduziu. Então está dando uma dura aí. Ante aquele olhar firme e bondoso ao mesmo tempo, estranha perturbação apossara-se de mim. Respeitosamente ponderei. Reconheço a procedência das observações, mas, se possível, estimaria obter meios de resgatar meus débitos, consagrando-me sinceramente aos enfermos deste páreo hospitalar. Ele continua querendo atender como médico. Embora ele falou que seria cumprir um pouco da dívida que ele tem. Impulso muito nobre, disse Clarencio, sem austeridade. Contudo, é preciso convir que toda tarefa na terra, no campo das profissões, é convite do Pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. Isso aqui, que nós vamos ler daqui para baixo, dá para fazer uma palestra sobre o campo profissional. Dá para fazer uma palestra sobre o campo profissional, no aspecto de como é encarado espiritualmente. Não é? Então, nas profissões é convite do Pai. Tá? O título para nós é simplesmente uma ficha. Olha, ele está dando método, hein? Como que é lá? O fato de você ter sido médico, engenheiro, dentista, lixeiro, isso é uma ficha que você tem aqui. Mas no mundo, o título costuma representar uma porta aberta a todos os disparates. Com essa ficha, o homem fica habilitado a aprender nobremente e a servir ao Senhor, no quadro dos seus divinos serviços no planeta. É a minoria da minoria que pensa desse jeito, quando se refere a uma questão profissional. Que jeito? O homem está se habilitando a aprender nobremente a servir a Deus, no quadro dos seus divinos serviços no planeta. Mas a gente não tem maturidade. Exato, não, eu me coloco nesse meio. A gente se forma, quer sair, quer ganhar dinheiro, quer a liberdade. É assim, é assim. Mas é fruto da imaturidade, você disse bem. Não é? Tal princípio é aplicável a todas as atividades terrestres, excluída a convenção dos setores nos quais se desdobrem. Meu irmão recebeu a ficha de médico. Penetrou o templo da medicina, mas sua ação lá dentro não se verificou em normas que me autorizem a endossar seus atuais desejos. Ou seja, ele já glosou. Ele não referendou já está não referendando. Como transformá-lo de um momento para outro em médico de espíritos enfermos, quando fez questão de circunscrever observações exclusivamente à esfera do corpo físico? Não nego sua capacidade de excelente fisiologista, mas o campo da vida é muito extenso. Que me diz de um botânico que alinhasse definições apenas com o exame das cascas secas de alguma árvore? Grande número de médicos na Terra prefere apenas a conclusão matemática diante dos serviços de anatomia. Concordemos
que a matemática é respeitável, mas não é a única ciência do universo. Como reconhece agora, o médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias, que é o que se ensina hoje. E digo mais, hein? Quando se ensina isso, que é o básico. Há que penetrar a alma, sondar-lhe as profundezas. Muitos profissionais da medicina no planeta são prisioneiros das salas acadêmicas, porque a vaidade lhes roubou a chave do cárcere. Raros conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores, sobrepor-se a preconceitos comuns e, para estas exceções, reservam-se o quê? As zombarias do mundo e o escárnio dos companheiros. Não é? O Dr. Inácio conta num dos livros que, quando ele foi trabalhar no hospital, no sanatório, ele recusou outros convites, que talvez até de lecionar na faculdade, lá eu acho que em Uberaba, algum local. E a pessoa falou, mas você está doido, você é louco. Né? Então, para mostrar isso aqui, a própria classe, né? E isso não é só médica, né? Quando a pessoa resolve, no seu trabalho, colocar uma sublimidade, que normalmente quer dizer a um trabalho, talvez, às vezes, voluntário, cooperativo, o pessoal cai em cima, não é? Fiquei atônito. Não conhecia tais noções de responsabilidade profissional. Assombrava-me a interpretação do título acadêmico reduzido à ficha de ingresso em zonas de trabalho para cooperação ativa com o Senhor Supremo. Então, nós estamos tendo uma oportunidade maravilhosa, assim, de entender que a profissão, ela tem esse viés importantíssimo. Nos iniciarmos num trabalho que a gente pode realizar mais adiante. Inclusive como encarnados em futuras encarnações, né? Muito bem. Incapaz de intervir, aguardei que o ministro do auxílio retomasse o fio das elucidações. Conforme deduz, continuou ele, não se preparou convenientemente para os nossos serviços aqui. Então você vê que ele não está agredindo a pessoa. Ele está fazendo uma constatação. A moral que ele tem para de diálogo, né? Olha, eu estou te dizendo que você não está preparado. O que você entenderia se eu falar assim? Você não está preparada para isso, mas você quer isso. O que você pensa? Vou me preparar. Se eu quero isso, e ele está falando que uma pessoa que eu admiro, que tem uma moral, que está equilibrado, consciente, me orientando, você não está preparado. Então eu posso me preparar? Aí sim. Se prepare. Então, dentro desse preparo, já fazendo um adiantamento, nas obras do André Luiz, haverão muitos momentos que ele vai falar assim, né? Ele está vendo uma cena junto com o mentor do lado, ele pensa, nossa, mas por que não faz isso, faz aquilo? Aí o mentor fala, calma, André. Nós precisamos antes fazer isso, aquilo. Tá vendo? Então esse é o tipo de preparação. Porque talvez a mão ele tem. Ele sabe fazer um corte, sabe fazer uma sutura, sabe estancar uma hemorragia muito bem, sabe fazer um transplante, mas ele não sabe lidar com o ser humano. Generoso benfeitor, atrevi-me a dizer. Generoso benfeitor, compreendo a lição e curvo-me à evidência. E fazendo esforço por conter as lágrimas, pedir humilde. Submeto-me a qualquer trabalho nesta colônia de realização e paz. Ainda bem que ele não falou isso lá no começo, senão a gente não teria essa lição. Exatamente. Se ele chega lá e fala, eu posso varrer o chão, já acabava o capítulo com 3 linhas. Ainda bem que ele procurou outra coisa, você vê a lição, aprendizado, né? Com um profundo olhar de simpatia, respondeu, meu amigo, não possuo apenas verdades amargas. Tenho igualmente a palavra de estímulo.
Não pode ainda ser médico em nosso lar, mas poderá assumir o cargo de aprendiz, oportunamente. Então não é nem imediato. Sua posição atual não é das melhores, entretanto, é confortadora pelas intercessões chegadas ao Ministério do Auxílio a seu favor. Minha mãe? Perguntei, inebriado de alegria. Sim, esclareceu o ministro. Sua mãe e outros amigos. Ó a rede de colaboração. Está vendo? No coração dos quais você plantou a semente da simpatia. Por isso que quem trabalha assim nesse trabalho da caridade está amealhando isso. Está amealhando isso. Você viu que ele mesmo, naquelas 15 mil consultas que ele deu, né? Não foi isso? Tinha gratuitas, alguns recordaram dele, que depois até fizeram oração para ele. Sua mãe e outros amigos, no coração dos quais você plantou a semente de simpatia. Logo após sua vinda, pedi ao Ministério do Esclarecimento providenciasse a obtenção de suas notas, que examinei atentamente. Então, onde é o Ministério? O que a gente chegou à conclusão do Ministério do Esclarecimento? Onde estão os arquivos, lembra? Muita imprevidência, numerosos abusos e muita irreflexão na ficha dele. Mas, nos 15 anos de sua clínica, também proporcionou receituário gratuito a mais de 6 mil necessitados. Na maioria das vezes, praticou esses atos meritórios absolutamente por troça. Mas, presentemente, pode verificar que, mesmo por troça, o verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos. Viu? O bem nunca é desperdiçado. Desses beneficiados, 15 não o esqueceram e têm enviado de 6 mil até aqui veementes apelos a seu favor. Devo esclarecer, no entanto, que mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes surge aqui a seu favor. Concluindo a sorrir as elucidações surpreendentes, Clarencio acentuou: aprenderá lições novas em nosso lar e depois de experiências úteis cooperará eficientemente conosco, preparando-se para o futuro infinito. Sentia-me radiante. Pela primeira vez chorei de alegria na colônia. Quem poderá entender na terra semelhante júbilo? Por vezes é preciso se cale o coração no grande e eloquente silêncio divino. Então, uma etapa que ele conseguiu vencer, nessa fase que nós estamos do livro, né? Que é ter esse relacionamento com o ministro e se posicionar quanto à sua atividade, quem sabe futura, né? Ele diz aqui no final que você aprenderá lições novas em nosso lar. Não é? Tudo isso considerando também que ele está para nós encarnados, em toda essa problemática que ele passou e vai evoluir, ele está servindo para nós como um exemplo, porque ele está aqui nas obras do Chico. Nós estamos conhecendo um personagem, uma situação, sob diferentes aspectos, fatores determinantes. Mas será que é tudo igual, André Luiz? Claro que não. Vimos agora o caso da senhora, que é uma moradora de nosso lar, que está muito distante ainda da possibilidade de outros irmãos que ficaram lá 6 anos e estão trabalhando. Né? Então, às vezes a gente fala assim, olha, tal, e remete a André Luiz no nosso lar. É válido porque é uma experiência, mas é uma experiência. É válido. É válido. É um aprendizado.